Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pena, porque a vida é dura para quem é mole, então vamos para cima deles. E estou aqui hoje numa tecnologia diferente, estão me vendo aí, ó, carinha ali do lado, dá para mexer para cá, dá para mexer para lá. Que maravilha! As aulas estão voltando. Então, gente, voltando como era no Canadá, voltar a gravar aula agora todo dia para vocês no YouTube e também para a minha plataforma Penaflix. Vocês estão estudando aí para ser oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, vocês que vão estudar para a Polícia Civil, vocês que vão estudar para qualquer concurso que cobre lógica proposicional, vou fazer a aula aqui. Aqui, agora as de matemática, nós vamos lá para o quadro, isso mesmo, porque lá eu gosto de resolver as equações, eu gosto de estar ensinando passo a passo, detalhe por detalhe. E a lógica proposicional, como a gente trabalha com muita escrita, muitas frases, que são as proposições, né? Muitas orações. A gente vai aprender agora a diferença entre frase e oração para virar uma proposição. Então, gente, vamos começar o nosso assunto. Muito feliz aqui em estar votando. Você aí do YouTube, já chega dando um joinha, se inscreve no canal, que o canal está chegando a 100 mil. Então, preciso chegar a 100 mil. Me dá essa força aí para vocês verem. Hoje que eu estou gravando essa aula aqui, ainda não tem 100 mil. Então, preciso da ajuda de vocês. Então vamos para o nosso primeiro assunto. Vou aqui jogar, é que essa tela você tem de tocar primeiro para depois acionar. Isso. Então tá aí, ó, lógica proposicional. Nós vamos estudar lógica proposicional. Quando você pega o edital de um concurso, Polícia Rodoviária Federal, né, qualquer concurso que cobra lógica proposicional, Polícia Civil, tá lá. Primeiro assunto. Estruturas lógicas. Só que estrutura lógica não é um assunto, gente. Não é um assunto. Estrutura lógica é a base de tudo que você vai estudar, é a estrutura. Você vai pegar aquilo ali e vai aplicar o conteúdo ali dentro. Professor, traduza. Para quem já conhece lógica, para quem já estudou lógica proposicional, vai ser fácil. É simplesmente pegar uma proposição simples, depois outra proposição simples e interligar, né, conectar elas com um conectivo. O que é conectivo, professor? Vocês vão aprender. E, ou, se então, se, somente se, que a gente chama de conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. Meu Deus! O professor vai me deixar louco? Não, gente, é simples demais. Eu vou deixar você na cara do gol. Então, vamos estudar o primeiro aí que chama estruturas lógicas. O que quer dizer isso? É a representação de relacionamento entre proposições. É só eu pegar duas proposições e conectar, ó, botar um conectivo e interligar elas. Pronto. Isso é uma estrutura lógica. Aí, com essa estrutura, eu vou negar, eu vou fazer equivalência dessas estruturas e muitas outras coisas que a gente vai aprender aqui. Então, o ponto-chave, como está escrito aí, esse material vai ser disponibilizado para vocês aí, viu? O ponto-chave para entender o conceito de estrutura lógica é justamente saber o que são proposições e como elas se relacionam. Então, você só tem que saber o que são proposições e como elas se relacionam, né? De acordo com o que está avisando ali. Quando você tiver de negar, tiver de fazer equivalência. Professor, e o que é proposição? Proposição nada mais, como está escrito aí, ó. Vou até aumentar minha foto aqui, pode? Olha, para eu ficar mais bonito. Proposição nada mais é do que uma oração declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Então, é uma oração declarativa que você poderá atribuir um valor verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Verdadeiro e falso? Não. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, você vai atribuir um valor verdadeiro ou falso. E para entender o que é proposição, gente, proposição, qualquer frase é proposição. Não. Tem que ser uma oração declarativa. Nem qualquer oração é proposição. Qualquer oração é proposição? Não. Existe oração exclamativa, interrogativa, imperativa. Tem que ser declarativa. Ah, então toda oração declarativa é proposição? Não. Para aí, professor. Não. Sabe por que não, gente? Você terá que aprender a atribuir um valor verdadeiro ou falso a ela. Você tem que poder atribuir um valor verdadeiro ou falso. Nem toda oração declarativa você vai poder atribuir o valor verdadeiro ou falso. Então, muito cuidado. Não é como o pessoal fala nos cursos aí. Qualquer frase é uma proposição.
Vamos aprender negação do i, nega as duas vira o, negação do o, nega as duas vira i. Faz aquele circo e vocês acham que aprenderam alguma coisa. Então, palhaçada, né? O pessoal que quer só comer seu dinheiro e lhe enganar. Vamos aprender a fundo aqui para vocês darem aula, viu? Que o velhinho aqui tem de aposentar. Proposição, nada mais, como eu falei, é uma oração declarativa que pode ser verdadeira ou falso. Se uma frase não tem verbo, ela não tem predicado, gente. Se ela não tem predicado, ela não é uma oração. E se ela não é uma oração, então essa frase não é uma proposição. Para ser proposição, não é qualquer frase. Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Uma oração. Aí eu vou partir aqui para a oração. Deixa eu dar o toque novamente. Logo uma frase sem verbo não é uma proposição, botei ela em cima. Mas observe os exemplos abaixo, como eu falei para vocês. Ó, um ótimo livro de matemática. Essa aí você já sabe que não tem verbo, não tem predicado na oração. As belas praias de Salvador. Não tem verbo, não tem predicado, então não é oração. Não é, professor? Um ótimo livro de matemática, eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso? Eu não disse. O livro de matemática do professor Jô Silva é ótimo. O livro de matemática é bom, é ótimo. Não, um ótimo livro de matemática só tem sujeito. Yasmin resolveu a questão. Olha o verbo. Yasmin resolveu a questão. Isso aí já é uma oração. Se é uma oração, talvez vire uma proposição. Porque antes a gente tem que saber se a oração é declarativa, é imperativa. Então, mas nesse caso aí você já sabe. Essa oração aí é declarativa. E como eu sei de quem eu estou falando, eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso. Essa aí vai ser uma proposição. Em breve vocês vão ter certeza disso. Então, primeiro, tem que ser oração. Aí vem, outra característica da proposição é que ela é uma oração declarativa. Pronto. Agora que você sabe que não pode ser apenas uma frase, tem que ser uma oração. Aí nós temos vários exemplos de orações. Ó. E a letra A e B, vocês estão vendo que está escrito aí que são orações o quê? Exclamativas. Que livro confuso. Ó. Uma oração exclamativa. Faça o seu dever, menino. Ó. Oração imperativa. Né? Transmite ordem. Você já fez o seu dever? Ó, pergunta. Oração interrogativa. Então essas aí todas são orações, mas não é proposição. Porque para ser proposição tem que ser uma oração declarativa. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, arriscar aqui, ó. Ah, que beleza! Escrevo na própria tela. Ai! Ui! Que maravilha! Oração declarativa. Então vamos passar. E aí vem as orações declarativas. Deixa eu jogar aqui para cima. Olha que maravilha. Todo mundo aí, todas aí são orações declarativas. Então, não basta ser frase, tem que ser oração. Não basta ser oração, tem que ser declarativa. A Bahia fica na região Nordeste. Beleza? Yasmin resolveu a questão. Ó, vou botar aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Eita, ele mudou de página. Ninguém mandou mudar de página. É só para botar aqui, verdadeiro. Yasmin resolveu a questão. Se ela resolveu, é verdadeiro. Se ela não resolveu, é falso. Ele resolveu a questão. Ele? Ele quem? O dobro de 3 não é 6. O dobro de 3. Dobro de 3, 2 vezes 3, 6. Então, ele está dizendo que não é 6. Falso. X é um número ímpar. X. Quem é X? 2x mais 3 igual a 1. X. Quem é X? O dobro de um número mais 4 é igual a 7. O dobro de quem? Que número você está falando? Então, gente, falei aí, todas as orações aí são declarativas. Logo, resta apenas um detalhe para eu poder afirmar que elas são ou não proposições. Então, somente aquelas três ali, a letra G, H e J, são proposições. O resto não é. Porque eu não sei de quem eu estou falando. Ah, professor, não basta ser oração declarativa? Não. Além de ser oração declarativa, eu tenho que saber de quem eu estou falando. Se eu não sei de quem eu estou falando, é uma sentença aberta. Então, ali mesmo a letra L, 2x mais 3 igual a 1. É uma sentença aberta expressa por uma igualdade. Aquilo é uma equação. A letra M também vai virar uma equação também do primeiro grau. Olha lá, o dobro de um número, 2x mais 4 é igual a 7. Igualzinho a letra L, só muda os números.
Então, vamos aqui mudar de página. E aí eu falo assim, ó, voltando ao conceito de proposição, que não precisa, só teoria aí. Então não adianta. Proposição nada mais é do que uma oração declarativa, que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Valores lógicos da proposição fala a mesma coisa, eu boto isso aqui, porque vocês encontram isso lá como título, mas a gente vai estudar isso como assunto, valores lógicos, lá na frente. E aqui vem o importante, lógica sentencial ou proposicional? As sentenças abertas, aquelas que assumem valor lógico verdadeiro ou falso, a depender da situação, ela não é considerada proposição. E não são, porque eu não sei de quem eu estou falando. Então, o que a gente aprendeu é que não basta ser frase, tem que ser oração. Não basta ser oração, tem que ser declarativa. Não basta ser oração declarativa, tem que, poder atribuir um valor verdadeiro ou falso. Logo aí, são proposições. A letra A Bahia fica na região Nordeste. Verdadeiro, professor. Deixa eu escrever aqui devagar para não sair do lugar. O dobro de 3 não é 6. O dobro de 3 não é 6, falso, porque o dobro de 3 é 6. Todo triângulo é equilátero? Não. Existe triângulo que é isósceles, possui 2 lados. É a classificação do triângulo quanto ao número de lados, né, iguais, quanto à medida dos lados, né? Então, se ele tem 2 lados com a mesma medida, 2 lados congruentes, ele é isósceles. Se tem os 3 lados com a mesma medida, ele é equilátero. E se tem os 3 lados diferentes, ele é escaleno. Então, todo triângulo é equilátero? Falso. O professor Silvio gravou um novo vídeo. Olha, estou gravando. É verdadeiro. Também poderia ser falso, né? Então, ou é verdadeiro ou falso. No dia que eu gravar, é verdadeiro. No dia que eu não gravar, é falso. Yasmin resolveu a questão. Se ela resolveu, é verdadeiro. Se ela não resolveu, é falso. Não são proposições, pois não podemos classificar como verdadeiro ou falso. Aquilo que eu lhe expliquei. Ele, x, 2x, o dobro de um número, que número? Pronto, resolvido. Então a situação é essa aí, gente. Então não basta ser frase, tem que ser oração. Não basta ser oração, tem que ser declarativa. Não basta ser declarativa, tem que poder atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Se for declarativa e eu não puder atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, ela é uma sentença aberta. E aí, para fechar o entendimento do que seria a estrutura lógica, a gente precisa entender a diferença entre uma proposição simples e uma proposição composta. Proposição simples, que a gente vai estudar na próxima aula, que é a proposição simples, que é a proposição composta. Proposição simples é aquela proposição única. Jussilvio Pena é professor. O sapo é verde. Entendeu? A gente vai estudar bem isso, né? A Bahia fica na região Nordeste. É uma proposição simples. 4 é um número par. 4 é um número ímpar. Não importa que seja verdadeira ou falsa, mas é uma proposição simples. Paulo Ricardo é advogado. Paulo Ricardo é advogado é outra proposição simples. Então eu vou escrever aqui, Paulo Ricardo. Ele mudou, velho. Já mudou lá para o próximo assunto. Jussilvio Pena é professor e Paulo Ricardo é advogado. Então aí você está vendo 2 proposições simples, só que elas foram interligadas, conectadas pelo aquele conectivo ali, Vocês vão estudar os conectivos. E aquele conectivo lógico ali, o I, nós vamos aprender um nome que é conjunção, ele interligou essas 2 proposições simples e formou uma proposição composta. Isso aí é uma estrutura lógica. Pronto, parabéns. Você já sabe o que é proposição e já sabe o que é estrutura lógica. Então, eu ainda escrevi embaixo mais umas besteirinhas ali, mas, né? Vamos analisar o exemplo acima. Jussilvio Pena é professor, é uma proposição simples. Vou botar isso lá para o canto, que não tem nada a ver, está aqui. Quer dizer, é uma proposição solitária, única. Mas quando eu falo Jussilvio Pena é professor e Paulo Ricardo é advogado, estamos diante de 2 proposições simples, conectadas por um conectivo. Tudo que eu falei para vocês. O conectivo lógico que conecta as 2 proposições, nesse caso é o conectivo I. Beleza, só repetir. Mas agora você já sabe o que é proposição. Não basta ser frase, tem de ser oração.
Não basta ser oração, tem que ser oração declarativa. Não basta ser oração declarativa, tem que poder atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Pronto? E aquele nome estrutura lógica é isso aí. É simplesmente o relacionamento entre as proposições. Né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fechamos a nossa aula 1 aqui, entendimento de proposição. Depois a gente vai pegar várias provas que cobraram questões simples assim. Assinale a que forma uma proposição. Assinale a que não forma uma proposição. E vocês vão ver que cai muito essa besteirinha que a gente aprendeu agora. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Lembre o que o Bill Gates fala. Você não tem culpa nenhuma de ter nascido numa situação financeira ruim. Agora, se você morrer pobre, aí a culpa é toda sua, porque você não correu atrás, viu? Então, vamos para cima deles, insista, persista e não desista. Valeu, galera!